Então vamos lá. A gente começou a passar a falar sobre o capítulo 2, que é a camada de aplicação, onde a gente vai começar a discutir aquelas questões de rede que a gente já tinha comentado, né? Quais são as aplicações, o que é a aplicação para a rede, quais são as aplicações que a gente usa no nosso dia a dia. Fala muito sobre o web e HTTP. Fala sobre FTP, né? Sobre as aplicações de forma geral, de uma forma um pouco mais devagar do que foi feito. Então, nosso objetivo é entender esses primeiros protocolos e a gente vai ter o nosso primeiro trabalho, que é a construção de um protocolo. A gente vai usar a biblioteca de sockets e vai definir um protocolo nosso para uma coisa que a gente tem interesse. Cláudio, mas o que a gente tem interesse? Não sei, o que vocês têm interesse? A gente vai descobrir alguma coisa e vai construir esse protocolo em sala de aula. Tá? E vocês vão ter que se preocupar um pouco com isso, tá? Então o desafio é que a gente vai definir um protocolo e grupos diferentes vão fazer um softwarezinho em Python que vai ter uma thread ouvindo e uma thread enviando. Se o protocolo de todo mundo estiver correto, se a gente entender o protocolo da mesma forma, eles vão se comunicar. Se não, vai dar erro. No começo, deixa história longa, tornada curta, no começo vai dar erro. A primeira vez vai ser um desastre. E aí um pouco vocês vão entendendo. Porque no começo as pessoas nem entendem direito o que é o conceito de protocolo. Tá? Então, a gente tem que entender sobre esses protocolos, isso historicamente. Né? Isso que a gente vai ter que entender. Você vai examinar alguns protocolos bem populares, né? E apesar daqui nos slides estarem a programação de socket usando Java, a gente vai fazer isso com Python, né? Porque vocês tiveram Python Comp 1, Comp 2, né? Python é mais manjado do que andar pra frente. Então vamos fazer esse feijão com arroz. Ninguém tá aqui pra ficar programando também, né? A gente tá aqui só fazendo um scriptzinho aqui e acolá. Já deu, né? Já deu. Vocês estão no final, finalmente, né? Então vamos lá. Então algumas aplicações de rede são e-mail, web, mensagem instantânea, login remoto, ou seja, SSH, né? File sharing, rede, jogo, streaming, telefonia, videoconferência, computação paralela. Então, na verdade, o que é uma aplicação de rede? É uma aplicação para executar no sistema final, por exemplo. HTTP é algo que você roda no teu computador, no teu usuário final, vai se comunicar através de da rede, né? Por exemplo, eu buscar uma página no servidor. Mais uma vez, o que é você ver o Go.com? É você registrar para o servidor HTTP do Go.com um conjunto de arquivos HTML, JavaScript, imagens que você vai armazenar por um datatype pequeno no teu computador. Nenhum software, em geral, é escrito para o núcleo da rede. Isso gera para a gente um problema conhecido como a ossificação da internet. Para quem está chegando agora, eu estou fazendo um repeteco da aula passada, porque eu não gravei. Então é importante, né? Tá gravado, tá registrado. Tá todo mundo. Filho, isso aqui é um café? Você quer um café? Você tem certeza absoluta? Existe sim. Café. Café é a única verdade do cosmos. Vamos lá. Então, esses núcleos, em geral, o núcleo não tem aplicações. Em geral, o núcleo ele vai ser utilizado só para o controle de rotas. Hoje isso está mudando quando a gente fala de SDNs, redes orientadas a conteúdo. Quando a gente está falando de internet do futuro, a gente vai ver um pouquinho sobre OpenFlow, vai discutir um pouquinho sobre OpenFlow, né, na rede. Então, princípios de aplicações. A rede pode ser cliente-servidor, onde o cliente faz uma requisição, o servidor responde a requisição. Isso é a internet tradicional, feijão com arroz. Você faz uma requisição para o servidor tipo do Go.com, ele vai te retornar alguns arquivos. Ou peer-to-peer, né? Ou seja, todo mundo é cliente e servidor ao mesmo tempo. Você faz requisições e recebe requisições simultaneamente. É o caso do Torrent. O Torrent é assim. Existe uma corrente muito forte da internet dizendo que toda a internet deveria ser peer-to-peer. A gente comentou sobre isso na aula passada e tem uma treta muito grande. Qual é a treta do peer-to-peer? Falta de segurança, falta de confiança, tempo, freshness. Freshness é um conceito que diz o seguinte, olha só, como é que eu sei que aquele é o dado mais novo? Então, o peer-to-peer não tem como garantir. Tem que trabalhar aqui no time. Controvérsias. Vamos pegar o seguinte, Felipe. Felipe, qual a sua idade? 21? É uma criança ainda, pô. Criança, né? Felipe tem 21 anos de idade. Correto? Correto. Beleza. Vamos dizer marinato. Marinato deve regular. Não é marinato?
Você regula de idade no Felipe. Mais intervalo de confiança para cima e para baixo. Tá? Ok? Felipe vai passar uma mensagem para você. Você vai querer perguntar a idade do Felipe. 21. Tá. Agora imagina que não tenha caminho direto entre vocês dois. Essa cadeira caiu no chão. Eu ia jogar ela no chão, mas eu pensei melhor. Né? Então tem que fazer um caminho por essa tua turma toda. Cada um dos bateadores são mais 2 meses para chegar. Então, 21.2, 21.4, 21.6, 21... Não é ponto, né, gente? Vocês entenderam, né? 21 e 8 meses, 21 e 10 meses, 22, 22 e 2 meses, 22 e 4 meses... Não, eu perdi. 4 meses, 22 e 6 meses. Quando chega a mensagem de você, essa mensagem ainda é válida, ainda tem 21 anos, a ideia é essa. Então imagina o seguinte, Cláudio, mas para o Wikipedia isso não faz nenhuma diferença. Realmente não. Mas e para a tua voz? E para microtrading? E para mineração de blockchain? Criptomoeda? E para jogo? Então todas essas coisas acabam assim, como você não tem garantias, e a gente falou que a internet é uma rede de melhor esforço, como você não tem garantia de entrega, o peer-to-peer acaba tendo. Então a gente começa a bolar algumas arquiteturas que são híbridas, né? Que são mais ou menos cliente-servidor e mais ou menos peer-to-peer. A gente falou do cliente-servidor, que é a coisa mais tradicional, né? Esse feijão com arroz. Falou sobre peer-to-peer puro e falou do caso, por exemplo, do Napster, né? Que era um exemplo clássico e foi por isso que o Napster foi né, tão atacado. Como assim foi atacado? Né? Atacado judicialmente. Como eu tinha um servidor onde eu fazia um index, onde estavam os arquivos, a galera, inclusive esse caso do Napster é um caso muito bom de vocês estudarem, de vocês entenderem o que aconteceu, buscarem no Wikipedia para dar uma olhada. Eu acho que o Wikipedia é uma excelente fonte de estudo, tá, gente? Assim, ele é um ótimo lugar para você ter o primeiro insight. Mas às vezes o Wikipedia é muito ruim. Esquece então o que está escrito e vai nas referências. As referências às vezes são muito boas. E se você acha muito ruim, né, toma vergonha na cara e escreve também, né, gente? Né, contribui, né? Eu sinto falta do aluno da FRJ contribuir em português. Português é uma língua tão difícil, né? Aí vocês, assim, a gente não escreve. Dá pra ir na parte em inglês e traduzir só, já ajuda. Isso, já ajuda, né? Tipo assim, aí quando brasileiro, tipo assim, eu não gosto de falar, mas assim, de vez em quando surgem umas traduções em português que são erradas de propósito. Falam do Vascão, do Mengão. Aí eu fico pistola. Cara, vocês já viram uma tradução em português, cara? É um negócio difícil. Por qual problema em português? Português é uma língua grande, é complexo, né? É uma língua muito bonita, é muito expressiva. Mas qualquer coisa que você faz em português é 30% maior do que em inglês. Então, assim, tem tanta dificuldade das pessoas aprenderem português que essa é uma oportunidade da gente, inclusive, divulgar a língua quando escrita de forma correta. Tá? Também tem essa. Assim, né? Nos trabalhos que vocês enviarem, né? Por favor, liga o corretor. Faz isso por mim, né? Eu recebo cada coisa, né, que me faz perder a fé na humanidade. Tá? Então, por favor, corretor ortográfico, ajude, né? Então, o caso do Napster foi um caso icônico, onde, inclusive, o Metallica ele perdeu muita popularidade quanto banda por causa do caso do Napster. Né? Porque eles foram extremamente vocálicos contra o Napster, né, contra a pirataria, e é uma banda excelente, adoro Metallica, nada contra, tá, pessoal? Mas o pessoal levou uma... Ficou na bronca, né? Porque... Mudou, né? E anos depois, os forums viraram descentralizados, aí o nego falava do Emule, do Amule, né? E já o Emule e o Amule já eram totalmente peer-to-peer, com alguns servidores de raiz, na verdade eram mais híbridos, com alguns servidores de raiz, só que todos eles eram na Rússia, onde a lei de direito autoral americana nem entra. Então essas são complicações muito sérias que existem. Hoje um exemplo clássico desse peer-to-peer é o Skype. Eu não sei se o Skype ainda é híbrido. Uns anos atrás ele fazia autenticação centralizada, mas a troca de mídia era peer-to-peer. Então isso era muito interessante, isso fazia muito parte, né, desse jogo. Mas aí como é que eles resolvem o problema de demora de voz? Não resolve, não importa.
Ué, mas aí no Skype, se eu falar que uma pessoa demorar 5 meses pra chegar nela, não é bom. Na verdade é porque ele não demora 5 meses. Você espera que o cara esteja próximo. Como é que eu autentico no Skype? O Skype é um caso de uso muito interessante, onde eu tenho o conceito de supernova. Então eu vou buscar aglutinar as pessoas. Com quem você quer falar, em geral você não quer falar com gente que está muito longe de você. O Skype até se popularizou por isso, mas ele aglutina esses perfis todos juntos. Né? Os perfis com quem você mais fala. Ou seja, para que você tenha comunicação direta. Então ele guarda, é o que a gente chama de roteamento proativo. Eu guardo o caminho para quem você mais fala. Você guarda as oportunidades para poder utilizá-las mais frequentemente. Exatamente, eu não preciso pensar sobre isso quando está atrás do processamento. Agora, o supernova pode ser o teu computador. Ei, mas eu não quero que o meu computador seja um supernova. Entendido, né? Não quer, ficou querendo. Isso pode apresentar também representação de informação. Sim. Já que é peer-to-peer, por exemplo, você precisa passar uma mensagem para você, mas eu preciso passar o Marinado primeiro, o Marinado pode saber justamente o que eu estou querendo passar para você. Sim, mas por isso que a gente criptografa tráfego. História longa, tornada curta, não adianta, mas legal. A tentativa valeu. Fica aqui no coração. Cara, se vocês têm noção de como isso é sério, né? Tem um software muito legal. A gente deve dar uma olhada nele, por isso que é o Wireshark. O Wireshark, ele é um analisador de tráfego. Ele serve para você analisar tráfego. Né? Tipo, ver o tráfego que está passando. O Wireshark é extremamente eficiente, extremamente poderoso. Inclusive, se você está usando mensagem de voz não criptografadas, como, por exemplo, alguns protocolos de VoIP, eu já dei aula de VoIP, eu pensei em dar essa letiva de novo, mas estou com preguiça. Tá chato, né? Já virou commodity. Não é mais desafiador. Né? Você conseguir remontar a voz do cara. Então, se eu botasse uma placa... Vocês sabem o que é modo promíscuo? Modo promíscuo é quando você coloca... Tudo tá no ar sempre o tempo todo, tá? Então vou voltar a jogar caneta em vocês porque hoje é dia. Então vamos lá. Então, olha só. Então se eu mando uma mensagem pro Felipe. Oi Felipe, tudo bem? Alguém não ouviu? Você não ouviu? Então você ouviu. Todo mundo ouviu? Sim, vamos lá, pessoal. Vocês estão dormindo. Sim, professor. Muito obrigado, gente, por todo esse, né, incentivo. Né? Então, na verdade, só o que a tua placa de rede faz? Ela simplesmente decide ignorar. Eu não vou gastar memória com algo que não é para mim. O que a placa em modo promíscuo faz isso? Ela não ignora, ela armazena no buffer. Mas é uma história muito rápida, não? O tráfego é tão enxutinho que você pega do buffer e joga pro HD e você está interessado naquela informação. É assim que você... Por exemplo, na aula de rede sem fio a gente fala sobre invasão de redes. Tá? Você precisa saber invadir para saber bloquear. Muitas vezes a resposta é... Não vai. E... Faz parte do jogo, né, cara? Hã? O cara fala isso. Se você não sabe atacar a rede, como você vai defender isso? Cara, tem um negócio chamado Airgaddon. O Airgaddon é só amor. O Airgaddon é um software que permite você realizar ataques de força bruta na rede. Se você tem, por exemplo, você quer ver uma combinação mortal, quantos processadores tem o celular de vocês? Se qualquer celular que comprar depois de 2014, tem pelo menos 4 processadores. Posso garantir. É no mínimo 4 e 4. Qualquer celular, não, mas o meu celular é muito simples. Mas é pelo menos 4 processadores e 1 GHz. O Airgaddon, se você usa o Termux, eu já falei para vocês que dá um terminal Linux no seu celular, instala o Airgaddon através de uma apt-get install, que é a coisa mais ridícula que alguém pode fazer. E você deixa ele rodando em modo promíscuo, o teu celular vira uma máquina de invasão de rede. Ridículo. E a rede aqui da FRJ é tão mal feita, mas tão mal feita em alguns lugares, né? É claro, né? Porque, por exemplo, a TIC tem um padrão até bastante bom de defesa de segurança, né? Mas as unidades decidiram que elas seriam independentes. E você consegue fazer, é ridículo. Mas aí dá um probleminha se o pessoal pegar. Só se pegar. Dá um probleminha. É pouca coisa. Mas o pessoal não só se pegar.
Vamos lá. Você pode deixar. Para um leigo chegar e fazer isso, a chance Um de leigo ser não. pego- É de 112%. Gente, olha só, pega o caso. Eu falo tem sempre. história de aluno que já fez isso. Vários. Vários. Inclusive, assim, por exemplo, teve um caso há muito tempo atrás, não é pra vocês testarem, tá, gente? Mas um cara muito bom, muito bom mesmo, um garoto muito bom de gente. O que eles fizeram? Eles pegaram o tráfego da Secretaria da Computação e começaram a analisar. Porque lá nego é complicado, né, galera? Lá nego gosta. É até um incentivo, o cara se sente desafiado, né? Isso não é bom, entendeu? Isso não é saudável, não é razoável. E aí ficou analisando o tráfego e quebrou o padrão de criptografia dos secretários. E começou a mudar as notas. Só que em vez de mudar as notas de todo mundo, ele mudou a nota só de 2 alunos. Ou seja, ele era bom de segurança e ruim de inteligência social. Tá? E ele não apagou. E tanto que o cara ele não mudou as notas dele. Ele só apagou as notas porque ele estava com 0 por abandono. Coisa que a mula podia ter aberto um processo que provavelmente ia ganhar. Cara, ele só não foi expulso da universidade, o que acabaria com qualquer chance de entrar no serviço público, porque um professor interviu dizendo que é um aluno muito inteligente, que ele foi imaturo, bababá, e ele ganhou só uma suspensão de 6 meses. O CR dele, que era 8 e pouco, desceu para 6 e pouco, levou 0 o período inteiro. Imagina, você está no 5º ou 6º período e recebe 6 zeros seguidos, são 30 créditos de 0. Já vi coisa parecida. Não, Já viveu. Mas todo mundo sobreviveu, hoje os dois estão bem, estão vivos, né? Ninguém morreu. Né? Eles já se formaram? Já. Mas tem bastante que foi peru. Só por curiosidade. Na verdade, a primeira coisa. Assim, não, gente, olha só. Ensina a gente a não ser Duas pego. pessoas. Você não precisa nem provar, cara. Só olha assim, olha só. Olha só, primeiro que o Siga tem um log extremamente rico, não sei se vocês sabem disso. O log é muito bem feito. Qualquer operação dá reply para todos os envolvidos. Tanto os alunos quanto os professores, quanto as secretárias. Aí aparece, do sábado de noite, uma mensagem que a secretária alterou uma nota para 2 alunos. Uma funcionária pública trabalhando, sabe? Como está gravando, eu não vou te dar uma resposta, ele ficou engasgado aqui. Tirando o professor Sérgio da UFMG. Isso aí. Como ficou engasgado aqui, mas assim, aí além disso tudo, mudou só a nota dos 2 alunos. Quem você acha que foi? Há 2 alunos que por acaso trabalhavam cuidando do laboratório de informática. Quem você é que ficava do lado da secretaria, onde fisicamente poderia pegar o tráfego? Quem você acha que fez? Aí os professores deram uma apertada neles e eles confessaram. Tá? Mas aí. Chama os dois já. Será que não fizeram mais uma operação remotamente? Dava, pô, com certeza. Isso aí é brincadeira de criança. Eu brincava Gente, olha disso, só. cara. Vocês querem ver como isso nunca teria sido pego? Primeiro de tudo, pegar uma turma inteira e fazer isso. Todos os alunos do curso. Todos. 2, não estou fazendo isso de computador daqui. Botei um backdoor em 2 ou 3 computadores aqui no laboratório do LCI, já que eles poderiam fazer isso, já que eles eram monitores na época, espalharia. Né? Segundo, eu fazia tunelamento. Terceiro, fazia isso de uma rede pública. 4, fazia com um Mac clonado. Como, na verdade, tirar os processos não importa, isso não fazia diferença nenhuma para a vida universitária de ninguém, só aumentar o CR de uma porrada de gente. E o pessoal ia defender? Não, o pessoal ia fingir demência. Então, exatamente. Se eu alterasse as notas, alguém ia chiar. Mas como ia cortar simplesmente, se ele tivesse feito a mesma coisa, isso nunca teria sido feito. Agora, se alguém requer Esse é o desafio, bro? eu não reclamo. Olha, não sei o que. hoje em dia não dá mais para fazer isso. Sempre tem um jeito, Sempre né? tem. Então segue Na internet sempre dá. Então continua agora. Esse é o trabalho da turma. Fica escrevendo coisa, você sabe. Gente, olha só. Se a turma seguir, todo mundo passa com 10. Gente, olha só. Segurança. Cara, teve um menino que eu dei 10 de segurança. O cara descobriu o número do meu cartão de crédito. Ele até avisou, gente.
Você falou semana passada. Ele descobriu. Eu falei, cara, você já fez tudo que eu queria que você aprendesse. O seu pato. Ué, cara, o cara sabia fazer tudo. Ele sabia a anatomia de um ataque, sabia o que fazer, onde buscar. Cara, e nada disso precisa de cérebro, não, gente. Só precisa de um bando de ferramentas muito simples. As pessoas não têm noção de quanto elas estão desprotegidas. Sabe por quê? Porque a gente confia na segurança da estatística. Tem muita gente. Eu só vou ser um alvo eventual. Ou então o bom e velho assim, eu não tenho nada. Por que vão me roubar? Então esse tipo de coisa é bem bizarro. Mas não foi você que a gente começou a pensar, por exemplo, Como é que é? eu estou começando a treinar de Oriente, Não. Segurança estatística. Agora, isso é meio bobo, né? Porque assim, você sempre pode ser um bode expiatório de alguém. Imagina aquele caso lá de Araraquara. Completamente plausível do ponto de vista técnico. Agora, se é verdade ou não, a gente tem que acreditar na PF. Agora, se fosse um hacker de verdade, um atacante de verdade, um atacante que sabe o que está fazendo, ia pelo menos dar muito mais trabalho. A nossa PF, é o que eu já falei para vocês mais uma vez, é bastante eficiente, uma das melhores polícias digitais do planeta. Porque, na verdade, a nossa legislação do consumidor é extremamente justa. Né? Então, os nossos bancos, eles são muito melhores que os bancos do resto do mundo em segurança digital, muito melhores, porque aqui o ônus é do negócio, não é do banco. Lá fora, o ônus, se você é invadido, a culpa é sua. Prova que você foi invadido. Complicado esse tipo de coisa, bem difícil de trabalhar esse tipo de questão. Mas faz parte do jogo. Então, Professor, diga. algum antivírus sem ser gratuito? E um antivírus? Tudo brincadeira. Antivírus é brincadeira de criança. É bom você ter, porque o feijão... Vírus Não, tipo assim, o antivírus é muito bom pro feijão com arroz. Pras coisas manjadas. Recomendo que vocês tenham. Inclusive para celular. Mas não 4. Outro dia eu peguei o celular de um membro da minha família, mas tinha 4 antivírus. Um reconhecia o outro como antivírus, exatamente. O que essa pessoa fazia no celular? Não, cara, assim, você vai instalar a aplicação de joguinho. Joguinho bobo. Aí recomenda que instale o anti-spyware. Aí a pessoa não quer nem ler, gente. A pessoa só quer jogar o joguinho. Então ela tá assim, ó. Vai. Cadê o cavalinho feliz? Sei lá, tipo. Entenda o seguinte. O mal do pessoal de tecnologia é achar que as pessoas de não tecnologia querem entender sobre tecnologia. Vocês querem ver assim, um problema muito sério que a sociedade hoje está passando? A gente, há 20 anos atrás, achava que todo mundo, né, que nasceu com a internet, que nasceu nesse mundo, sabe exatamente, entende exatamente de tecnologia. Isso não é verdade. As pessoas só usam tecnologia de forma comum. Obrigado. Mas isso não é verdade, que as pessoas entendem do que está acontecendo. Disciplina, João. É isso que funciona. Processo, método, todas essas coisas. Então, o que é um processo? É um programa que está executando no hospedeiro. Então, tudo, inclusive software de rede, é software. Não tem para onde fugir. Nada disso aqui é magia negra, nada disso aqui existe feito em hardware. Sabe por que a gente não faz isso em hardware? Difícil mas difícil se traduz em outra palavra. Cara, não importa se é complicado, importa se é caro. Existe um motivo de porquê. Entendam outra coisa que vocês têm que entender, principalmente vocês que vão lidar com a indústria. Seria melhor. Hã? Seria melhor. Muito melhor. Qualquer coisa feita em hardware é muito mais complexa de fazer, mas é muito mais rápida. Existe um motivo, né? Só que entre o rápido e o caro, e o devagar e barato, ficar devagar e barato. Economia de escala. Cláudio, mas esta é uma solução muito ruim. Eu tenho uma frase do Exército que é SICA. Ciente, caguei. Ninguém se importa. Tem que ser barato, tem que escalar. O Bluetooth é um protocolo que ele só pode ser descrito como medíocre. Mas ele custa menos de 10 centavos de dólar.
começou custando $1. Muito legal. Começou com $1. Na verdade, começou com $100 em 99. Aí depois, né? É porque quando eu era molecote, quando eu era adolescente, né? Estou falando dos anos 2000, o Motorola V3 era o celular que todo mundo queria ter. É verdade. Pode crer. E aí, ele vinha com Bluetooth, porque dava pra trocar os ringtones, meu irmão. Tinha vídeo, cara. Podia tocar MP3 e tinha MP3 no celular. Era muito louco. Muito louco. Assim, Tinha o joguinho do carrinho. tinha joguinho do carrinho, né? Isso que hoje em dia parece ridículo, mas aquilo fazia muita diferença. Diga. Esse preço é de Do chip. Só o chip, produzir o chip. Hoje em dia você consegue, se você for no Geoxtreme, se você comprar mais de 10 mil, você consegue a praticamente $5, 5 centavos de dólar. Cláudio, mas isso é bom? Isso não estou falando dos impactos ambientais, estou falando nada disso. Vocês devem se preocupar com isso. Isso tem uma preocupação muito séria. Eu não estou falando nada disso hoje. Estou falando, as pessoas vão preferir. Mesmo que o Bluetooth fosse só sirva para você tocar música no teu carro, teclado e mouse. Um headset. Nem foto mais nos troca de Bluetooth. A gente prefere botar o cabo. As câmeras são tão poderosas hoje que as imagens têm tamanhos enormes. É ridículo. E essa semana vai lançar um celular de 61 megapixels. Eu não sei nem o que isso quer dizer, né? Não tenho ideia do quão ridículo é essa imagem. Fazer o quê? Tinha foto de banner, né? O canal que eu tenho com a minha esposa grava todo o canal só no celular. E, tipo assim, não faz diferença nenhuma. Ela tinha uma câmera semi-profissional, ela falou assim, Cláudio. Aí uma vez eu fui numa conferência e comprei pra ela uma DJI, que é um negócio, que é um estabilizador de câmera. E a primeira vez que eu vi ela usando aquilo ali, eu achei que aquilo estava possuído pelo demônio, né? Porque aquilo se movia sozinho para compensar a gravidade. Meses depois, ela comprou o celular dela. O celular dela, tipo assim, um celular normal. Foi $200. Uma coisa assim, tipo... Na época deu tipo R$600, R$700. Já faz um tempo isso. E aí o celular compensava gravidade via software. A GoPro também faz isso. Não, sim, exatamente. Só que isso pra mim é bruxaria, né? Isso é coisa de Satã. Não, a primeira vez que eu vi o negócio funcionando, que o braço mecânico seja... Sim, tipo assim, tipo... O negócio se movia sozinho, eu falei, nossa, valeu-me Deus, meu senhor. Mas era, tipo assim, bizarro. Então, isso vai ficando cada vez mais barato. O que você implementa por software é mais barato do que você fazer em hardware. Não que o que é a tendência natural? É que você vai ampliando processamento, memória e armazenamento. Por quê? Porque isso é muito barato. A gente diga, meu Deus, mas o Galaxy S114 tem 32 GB de memória, 1 TB no celular, meu Deus, vai ser incrível. Não, só é mais barato que fazer isso de verdade. Porque aí eu faço tudo por software. Aí o Android vai ficando sem operação gordo, né? Vai ficando um sistema de gordura, eu entendo, né? E vai ficando sem operação lento, pesado, porque a gente quer botar tudo ali dentro. Mas não importa, porque quando a gente tem mais memória, mais HD, mais processamento, ninguém se importa. Então isso é cíclico, né? Até que você acha que o Android é pior do que o Windows, né? Mas essa é a tendência dos sistemas operacionais que todo mundo usa. Cada vez mais coisa, cada vez mais coisa, cada vez mais coisa, cada vez mais coisa. Até que, ciclicamente, a gente diz, é um lixo, aí vai para outro sistema operacional e esse ciclo continua. Então a mesma coisa aconteceu aqui nos processos de rede. Não pensem que isso aqui é uma área intocada, isso aqui é software. Então várias das primeiras empresas passaram por esse problema, né? Várias das primeiras linguagens, vários dos primeiros protocolos passaram por esse problema, até que a gente chegou nos protocolos hoje. Hoje, o TCP e o HTTP passam por críticas seríssimas, e o Google e outras empresas estão começando a implementar opções. Então isso é bizarro. Então, eu vou ter sempre um processo cliente, que inicia a comunicação, e um processo servidor, né? A gente vai ver isso quando falar de software. Então, os sockets, o que é um socket? É um marcador, né? Eu falei para vocês que é um inteiro de 16 bits, ou seja, vai de 0 a 65.535, ou seja, 65.536 posições, que são equivalentes a 16 bits, né?
o socket análogo a uma porta, ou seja, uma marcação que eu digo, ou seja, uma marcação que eu coloco no meu processo para dizer que tipo de tráfego é. Então, se eu marquei meu software com minha porta com o número 80, quer dizer que normalmente eu estou indicando que esse tráfego vem do protocolo HTTP. Se eu estou marcando pela porta 22, eu estou tradicionalmente dizendo que é SSH. Cláudio, mas o número de porta define o protocolo? Não. Tanto que eu falei tradicionalmente. Uma primeira forma de você garantir que o teu atacante vai ter mais trabalho é você mudar o número de portas. Agora, tem um software muito legal que é o Nessus. O Nessus é um scan de porta. E o Nessus é avançado o suficiente para dizer o que está saindo daquela porta ou não. Então, hoje, segurança é um jogo de gato e rato entre os atacantes e os defensores. Tá? Inclusive, se alguém tiver interesse, na freecodecamp.org tem um tutorial que é de pen test, ou seja, teste de penetração, que dura 15 horas, é um curso completo, para vocês entenderem essas tecnologias que a gente tem interesse. É bem legal, tá? Então, na verdade, como é que a gente hoje define? Só que são APIs muito bem definidas em qualquer linguagem, tá? No livrinho amarelo que vocês têm, que tem lá na biblioteca, que eu falei para vocês, eu acho que, se eu não me engano, ainda é com Java que esse negócio é feito, mas é um Java velho, né? Então a gente vai fazer com Python, que já quem está na 6ª edição vai ter. Eu não sei que cópia que vocês têm, mas tranquilo. Então a porta acaba sendo equivalente ao endereço da minha camada de aplicação. É o que vai definir. Então o protocolo de uma camada de aplicação, isso aqui é caveira, tá, gente? Vai definir os tipos de mensagens trocadas, a sintaxe, né, dessas mensagens, a semântica, ou seja, o significado dessas informações, e as regras de como eles vão responder às mensagens. Esses protocolos são definidos em RF6, recomendados pela interoperabilidade. Então, por exemplo, vocês vão ver o HTTP ou SMTP, mas existem protocolos proprietários. Cláudio, por que diabos eu faria um protocolo proprietário? Obrigar a pessoa a usar o celular. Posso ter uma vantagem competitiva, a Cisco faz isso bastante. Eu posso ter um ecossistema muito bem fechadinho, a Apple faz isso bastante. Na verdade, tem a ver com proteção de propriedade intelectual. Se eu tenho um ecossistema fechado, qual o problema de eu ter um protocolo proprietário? Baixa interoperabilidade. Então, se eu quiser ir para a internet real, onde nem todo mundo tem o meu protocolo, isso vai ser problemático. É um problema que, por exemplo, até hoje, problema de formato que a gente tem com hoje. Agora, aqui no IETF vem de Internet Engineering Task Force, vai ter um repositório de todas as RF6, onde, assim, são os protocolos da rede. Cláudio, quem você recomendaria a gente ler as RF6? Eu acho muito interessante vocês verem que, na verdade, isso aqui são só definições escritas em TXT. Então, quando um cara vai programar alguma aplicação nova, algum código novo, ele vai baixar a RFC, ler e programar de acordo e tentar compatibilizar. Então, o que a gente vai fazer como trabalho, da disciplina, a gente vai criar o nosso protocolo. Eu quero que vocês pensem, a gente vai tirar um dia, provavelmente na próxima semana, para pensar uma aplicação, para resolver um problema da UFRJ, e vai criar um só. E vou dividir a turma em grupos, vou trazer uns notebooks aqui, e a gente vai programar uns sockets internamente, e vocês vão ter que se comunicar. Eu quero que vocês entendam qual a dificuldade de, através de um padrão escrito, a gente implementar um protocolo. É claro, se vocês implementarem um protocolo imbecil, né, é muito fácil de você se comunicar. Mas protocolos imbecis, em geral, têm muita dificuldade de serem extensíveis. Né? Extensibilidade na internet é um padrão. Para vocês terem noção de como você pode fazer um protocolo sobre qualquer coisa, basta... Né, tem esse protocolo muito interessante que vai definir na RFC. RFC vem de Request for Comments, ou seja, tudo na internet muda tão rápido que não é um padrão. Eu lanço uma ideia e busco comentários dos especialistas da área. E esse aqui é o padrão de transmissão de datagramas IP por pombos.
Você pega um pendrive, amarra no pombo e vai lá de hoje novo. Cláudio, você está de sacanagem? Sim, isso aqui é uma piada comum entre o pessoal de rede, mas era uma forma de denunciar. Em 2000, acho que se não me engano, foi uma Africom, né, uma conferência americana de telecom, de comunicação de forma geral, a gente teve um problema muito sério. A gente queria medir a seguinte coisa: poxa vida, eu quero transmitir. As redes africanas são muito ruins. Então, se eu pegar 4 gigabits e botar nas costas de um pombo, e ele demora 3.600 segundos para percorrer uma cidade, ou seja, 1 hora, a minha taxa pela cidade, isso aqui é 4 mega, vezes 10 a 3. Então eu corto aqui, corto aqui, corto aqui, corto aqui. Eu tenho a taxa de 1 megabit por segundo. Megabyte por segundo. Né? Que é um pendrive de 4 gigabytes. Então isso aqui, quanto é 1 megabyte? 8 megabits por segundo. A piada é que a média das redes na África naquela época era 200k. Ou seja, era melhor mandar dados via pombo. E aí toda essa RFC é uma piada dizendo, mas eu tenho um problema, pombos não são confiáveis. Você tem uma alta taxa de perda de pombos. Então você tem que mandar pombos redundantes. Né? Então para você mandar 8 GB, na verdade você deveria mandar 8 pombos. Que reduz a tua taxa para 1 megabit por segundo. Mas é muito melhor que a rede africana, que ainda é 20k, 200k, né? E todo mundo riu, Na época, a média do Brasil também era de 1 mega. Ou seja, a rede do Brasil e os pombos era a mesma coisa. E vocês rindo do Game of Thrones, né? Então, assim, esse tipo de coisa parece deboche, e é. Gente, o que eu fiz com... Fechei? Tá aqui. Então, né, os protocolos proprietários já vão ser white papers, tá? Então, eu vou ter perda de qual serviço de transporte e aplicação vai depender, é o que a gente falou, se eu vou precisar de um serviço orientado à conexão ou não orientado à conexão. Algumas aplicações, as perdas de dados são aceitáveis, por exemplo, áudio. É tolerável perder um pouco de dados. Agora, quando eu vou transferir arquivos, isso não é aceitável. Algumas aplicações pedem baixo atraso, tipo áudio. Mas agora, por exemplo, o seu e-mail demorar 5 segundos ou 50 milissegundos, não faz diferença nenhuma para você. Né? E 5 segundos é tempo infinito para eles. Né? Banda passante. Algumas aplicações precisam de muita banda e outras aplicações precisam de pouquíssima banda. Isso aqui é uma tabelinha mexendo, né? Mostrando essa aplicação. Então, quando você vai desenvolver uma aplicação da rede, você tem que pensar o seguinte: o que eu preciso? O que a minha aplicação precisa? Né? Agora, pensa o seguinte: quais aplicações vocês usam? Mais uma vez. Jogo. Tem requisito de perda? Tem. Não pode ter perda? É forte. Alguma Pode. Tolerante. Assim, se dá um lagzinho de nada, você para de jogar, você vira uma mesa e tipo, dane-se essa droga. Tem Ninguém faz. gente que faz isso. Não deveria. O nome disso, assim, tem que ter aplicação tolerante de psicólogo. Ah, mas se for algo constante... Não, se for algo constante, a tua rede tem um problema. Estou dizendo o seguinte, sim, pode acontecer e o seu jogo vai continuar acontecendo? Vai. Perfeito. Então é tolerante. Né? Agora, se eu perco um pacote numa transferência de arquivo, o arquivo é transferido totalmente? Então, na verdade, nesse caso, é tolerante. Tolerante não quer dizer que não incomode. Quer dizer que a aplicação continua cumprindo o requisito final. Por exemplo, o WhatsApp. Hoje eu estava fazendo uma Skype Conference de manhã. Né? Skype Conference é um nome muito bonito para conferência de vídeo pelo Skype, que é muito ruim, muito desagradável. Assim, durante alguns momentos, uma das pessoas sumia. Ou ficava congelada em posições bizarras. Né? Mas tudo bem, a vida é assim. Agora, rolou a Skype Conference? Rolou. Incomodou. Ou seja, tolerante, mas não é possível. Agora, se eu tiver altos atrasos, aí eu perco totalmente o áudio, aí é um problema.
Então essa tabelinha é importante, mas não fiquem decorando. Em geral, os dois protocolos que a gente vai usar são o TCP e o UDP. A gente implementou diversos outros protocolos super interessantes. Um protocolo super interessante que surgiu no começo dos anos 2000 era o SCTP, String Control Transmission Protocol, que era um protocolo de transporte orientado a áudio e vídeo, tá? E, história longa, tornada curta, ninguém usa, né? Mas é legal. Então, o TCP vai ser orientado à conexão, ou seja, eu preciso alertar as duas pontas. O transporte é confiável, tem controle de fluxo, ou seja, o que veio e o que não veio. Eu tenho controle de congestionamento, protejo contra excesso de tráfego, mas eu não tenho nenhuma garantia de temporização, ou seja, ou banda mínima. Eu não sei qual é o mínimo que vai ter na minha rede, porque eu não consigo garantir, a rede é melhor esforço, ou quanto tempo vai atrasar, porque eu tenho todos esses requisitos aqui para cumprir. Ou seja, o TCP você não vai usar para algo que você precisa de tempo real. Aí surge o DP, que é a transferência de dados não confiável entre processos e transmissor. Como é que o DP funciona? O DP acontece assim. Viu? Eu alertei o Felipe, eu joguei a caneta, ele por acaso perdeu o pacote. Mas se eu jogar a segunda, ele vai prestar atenção. É isso que é o DP. E por que eu faria isso, Cláudio? Se os primeiros pacotes eu vou perder? Porque não importa se eu perder alguns pacotes. O que é importante é que eu mande o máximo de informação possível pelo canal transmissor. Podia ser que o Felipe estivesse extremamente ligado e ele pegasse a caneta no ar. Tipo agora. Pronto. Foi. Qual você levou? Mas agora, não estabelece oferecimento de conexão, confiabilidade, controle de fluxo, congestionamento, garantia de temporização nem de banda mínima. Então esse DP é o caso do lag do jogo? Não. É o TCP. Eu não sei se eu... Por que diabos eu usaria o DP? Se esse cara me dá todas essas garantias, esse aqui não me dá nenhuma delas. Porque você tem a garantia de que a informação que você recebeu é a mais atualizada possível. É a última possível. Questão de velocidade? Uma questão de velocidade, talvez? É basicamente o seguinte, eu cortei todos os atrasos de processamento e vou dizer, tomara que dê certo. Isso é o UDP. Vai com fé, campeão. Cláudio, a internet pode funcionar toda via UDP? Vocês têm noção de como isso é possível? Só é bizarro. Há muito tempo atrás, nos aeroportos, os APs dos aeroportos eram pagos, que era uma época arcaica e medieval. Algumas pessoas, de idoneidade discutível, né, pensaram na seguinte solução. Se eu faço autenticação via HTTP, ou seja, via web, e eu sei que a web via TCP, o que aconteceria se eu tunelasse o tráfego IP via UDP? Eu crio um canal seguro e digo o seguinte, olha, tudo que é UDP vai subir para mim como UDP. História longa, tornada curta, você tinha acesso à rede do aeroporto de graça ao invés de pagar. A qualidade era sofrível, porque nenhuma dessas garantias aqui que eu precisava, eu tinha. Então a rede caía com frequência, você não tinha acesso, mas isso era muito comum de ser feito por pessoas de idoneidade discutível. Mas isso mostra uma coisa que é muito importante vocês terem visto do capítulo 1, né? A questão de separação de protocolos. Cada camada da pilha de protocolos é independente da outra camada. Então isso garantiria que o tráfego continuaria independente do que acontece. Tá? Isso era um truque. Acontecia. Ó. Se você está jogando informação toda hora para o receptor, o receptor, teoricamente, se ele receber uma informação, é a mais atualizada possível. Eu posso ter perdido a mais atualizada no meio do caminho. Mas aí, se tu perdeu, a próxima que tu receber já é mais atualizada. Só se eu retransmitir. Por exemplo, mandei o pacote 7, vamos numerar os pacotes. 1, 2 e 3. O Felipe já tá até rindo, né? Hoje ele se ferrou. 1, 2, 3. Prevaleceu agora. Mas ele pegou o mais atualizado, no final das contas. E o 2? Não, mas se for se não tiver problema perder pacote, E se tiver? não, aí tudo bem. Eu tô falando no caso do receptor. A informação que ele vai ter sempre vai ser a mais atualizada possível. Da perspectiva dele, né? Da perspectiva dele. Mas porque a perspectiva é sempre do emissor. Pensa o seguinte, se eu tenho um fluxo orientado à conexão, eu espero, né? Vamos lá, aí, ó.
Me devolve o que recebeu 1. Lembra que eu falei que existe um pacote chamado Acknowledge? Já recebi 1. É o primeiro 2, 3. Não é o Three Handshake. Three Handshake para estabelecer conexão. 3. Aí olha assim, epa, recebi o ACT de 3, mas eu estou esperando o ACT de 2. A gente vai ver isso no próximo capítulo. A gente vai ficar olhando assim, isso é treta, isso não faz sentido, não importa. É complicado. Não, mas porque tipo, mesmo pelo emissor, na verdade, porque, por exemplo, eu tenho 3 pacotes. Aham. Se, vamos supor que no caso, você vai tacando todos. Aham. Uma hora você para de tacar porque, sei lá, Porque acabou de transmitir. acabou, é. Você não quer mais disputar o meio. Se você perder o último, no caso, você não vai ter o mais atualizado. Só o 3 ele ter jogado pra fora, velho. Isso. Se eu não retransmito, por isso que eu retransmito, porque às vezes eu preciso. Se eu não preciso retransmitir, Mas se sua aplicação acabou, também vai ter que você pegar o último. se a minha aplicação, se eu, emissor, acabei de transmitir e a minha aplicação é confiável, ou seja, eu sei que eu preciso transmitir em outros pacotes, isso é um problema. Não, sim. Eu tô pensando no caso em Que não é, tanto faz. Que não é. Você está disposto a perder alguma coisa. Aí entra a questão, lembra que eu falei de vocês de qualidade de serviço, qualidade de experiência? Assim, pode ser que a qualidade de serviço seja afetada, mas no final das contas a qualidade de experiência do usuário seja a mesma. Ou seja, Queria fazer uma transmissão usando os dois ao mesmo tempo. sim, só que você dobra o bandwidth, né? Dobra a vazão da tua aplicação. E aí, tipo assim, isso não é factível se a tua rede já está congestionada. Porque, por exemplo, o que eu preciso seria mais ou menos o que o Marato falou. Você receber a versão mais atualizada. Você manda seus pacotes para o UDP, só que você faz o último pacote via orientado à conexão. Você tem a confirmação que você vai receber. Mas e os do meio do caminho? Eu não quero receber só o último, eu quero receber todos. Porque esse caso só é problema se você realmente quiser receber tudo. Se você não quiser receber tudo. Não, porque essa é a questão. Gente, vocês não estão entendendo uma coisa fundamental. Em geral, você quer receber todos. Depende da sua aplicação. E-mail. A E-mail. minha aplicação. Porque a obrigação de tempo real. Sim. Sim, beleza. Em tempo real, em geral, não faz sentido. Mas quando eu falo de voz e vídeo. Agora, pensa o seguinte, vídeo ou cirurgia. Eu, por favor, quero receber todos. É uma aplicação de tempo real. Beleza, é o caso extremo. Agora, estou transmitindo sei lá, baixando uma ISO de CD. Eu preciso de todos, senão o checksum não bate. E-mail, eu preciso de todos, senão o checksum não bate. Que mais? Eu não sei nem mais o que a gente usa. A gente só usa HTTP. Não, página, eu preciso de todos, senão a página fica quebrada, né? Mas e aonde que exatamente QoS entra nesse serviço? QoS não entra. QoS é uma medida, é uma avaliação sobre o teu tráfego. Que aí você vai ter contra-medidas em relação a isso. Mas, por exemplo, um serviço de TCP, quando você vai usar ele, você consegue utilizar aquelas policies de QoS também? Ou não? Sim. O QoS, na verdade, existe uma outra disciplina em redes industriais, eu falo mais sobre QoS, mais profundamente. Diz o seguinte, QoS você pode ter 4 formas de você avaliar. Ou por máquina, que não faz sentido no geral, por exemplo, vamos pegar o almirante da esquadra. Esse almirante, a máquina dele é mais importante de todo mundo, ele não pode perder tráfego. Por incrível que pareça, em alguns órgãos isso faz sentido. Eu posso fazer isso por fluxo, né? Então, beleza, essa máquina que estabeleceu uma conexão, esse fluxo é mais importante. Eu posso fazer por tipo de tráfego, olha, tráfego de voz é mais importante do que tráfego de e-mail, e posso fazer isso marcação pacote a pacote, que é o mais normal. Eu marco cada pacote que está saindo. Que na prática é a mesma coisa que o caso anterior. Né? Só na teoria aqui não. É porque QoS não só está indicado para rede de IP, mas você pode ver QoS para segundo virtual, mas não está muito sentido. Então, no caso de uma aplicação em tempo real, o que você preferiria seria um serviço UDP com umas policies de, por exemplo, de fila, Sim. coisa do tipo. Na verdade, justamente isso que ele faz. A gente usa UDP mais RTP. RTP é um protocolo cuja literatura discute, sem acaba que pessoas de redes gostam de discutir. Tá? Não faz sentido nenhum, porque tudo isso é software, está jogado dentro do teu kernel e simplesmente executado. O RTP ele dá algumas garantias de sequenciamento,
e de atraso para o DP que não tem garantia nenhuma. Então, normalmente uma pilha de tempo real é o DP mais RTP. RTP vem de Real Time Protocol. E ele, tipo, trabalha com algumas questões do TCP, mas ele presta algum serviço do TCP. Então, por exemplo, muita gente diz que o RTP é um protocolo da camada de transporte. Muita gente, alguns consideram ele protocolo da camada de aplicação. Por que protocolo de camada de aplicação? Porque ele presta serviço para o DP. Então, assim, a literatura discute muito sobre esse assunto e não faz sentido nenhum porque não importa. Você só quer usar e garantir que esse negócio dê certo. Tá? Ok isso? Dúvidas? Traumas ou desilusões? Ainda não? Chegaremos nas traumas e nas desilusões. Então, existe o DP simplesmente para que as coisas sejam rápidas. Então, telefonia por internet, servidor de arquivos remotos, streaming de mídia, né? Tudo isso roda. Cláudio, posso botar tudo em cima de TCP e torcer para que dê certo? Pode. Né? Então, o primeiro do que a gente quer lidar são sobre web e HTTP. De longe, essa é a aplicação mais importante da web hoje. Praticamente tudo que vocês fazem é via HTTP. Se você escreve via Google Docs, o que você está gerando é uma página em HTML. Se você está vendo o teu e-mail, você está vendo transferência, está transformando SMTP, né, que é correio, em HTML. Se você está vendo no YouTube, é HTML. Tudo isso é HTTP e web. Então, né, uma página web consiste de objetos, né, que podem ser um arquivo HTML, JPG, Java Applet, você vê que, né, os bytes já é de um tempo atrás, né, e arquivos de áudio, né. Então, na verdade, a página web consiste de um arquivo HTML base. Hoje em dia eles são autogerados por frameworks aleatórios, né. Não sei se algum de vocês programa para mobile ou para web, então React, Ionic, blá blá blá, Vue, Svelte, Angular. Todos eles geram HTML automaticamente. Né? Muitos anos atrás a gente gerava HTML na mão ou com os editores tosquíssimos de Dreamweaver. Né? Nossa. Algum de vocês já teve esse desprazer de usar o Dreamweaver? Nossa, não era horrível, né? Nossa. Tinha um front page da Microsoft que era assim, era coisa de criança. Hoje em dia é uma época mais, né? A gente chamava ainda de desenvolvedor web de webmaster. Hoje em dia, pelo menos, a gente tem a dignidade de chamar o cara de front-end developer, né? Enfim, né? Eu nunca consegui ser, eu não tenho essa capacidade de combinação de cores e de bom senso, né? Mas é interessante. Então, na verdade, cada objeto é endereçado por uma URL. O que é uma URL? É o nome do hospedeiro, né? E o nome do caminho até o arquivo. É só isso. Então, a URL, a gente vai ver que isso aqui, esse nome na verdade, é um índice, né? Que vai mapear o que é o endereço IP, ou seja, o endereço da tua rede, a gente falou sobre isso no capítulo 1, a um nome. Ou seja, o que é um serviço DNS? É uma grande agenda da internet. É só isso. Há muitos anos atrás, quando a internet começou, quando ainda não era nem internet comercial, era uma coisa universitária, você tinha algumas páginas que eram as páginas amarelas da web. Eram páginas que tudo que elas tinham era um monte de endereço para outros endereços, que tornava buscar naquilo um inferno na Terra. Né? Extremamente desagradável, mas é tipo assim, é como eu sempre digo, quando você não tem escolha, qualquer coisa é qualquer coisa, né? Antigamente, quando não tinha DNS, o pessoal usava, anotava os IPs das páginas. Até hoje, quando os DNS caem, eu sei os IPs de algumas coisas de cabeça. Porque chegar no Google por IP é 65.556.8, né? Então, essas coisas você, por exemplo, qual é o endereço aqui da UFRJ? 14664.24793. Então, essas coisas todas a gente começa a mapear ao longo do tempo. O Gaia, qual é o Gaia? Gaia é o servidor principal da UFRJ. 146, 164.5, se eu não me engano. E o HTTP é o protocolo mais famoso, já está na versão 2 do HTTP, né? Eu vou falar sobre a versão 2 do HTTP. Nossa. HTTP. Tá. E vamos falar sobre alguns outros protocolos interessantes, como o SPIN, o COPE, o MQTT e o QUIC. Você falou MQTT e escreveu MQTT. Não, eles são dois T's, é ruim mesmo a minha letra. É por isso que a gente digita, né? Essa questão do IP, você sabe se IP de qual que você Porque muitos deles é o que paga?
Ah, ok. Não, eu tava pensando assim, por que você precisa saber essa informação? O PDF vai parar e você consegue fazer diretamente. Não sei tomar ainda, fica quieto. Na verdade é o seguinte, quando os DNS falham, ou espaço ou sofrem um ataque, ou simplesmente a máquina dá pau, é uma forma de você chegar nessas páginas ainda. Muitas das vezes, se você fazer SSH, é mais prático você fazer isso via os números. Então, assim, para mim é só conveniente. Como eu falei, a topologia da UFRJ ela é muito única, né? No sentido que a gente é uma rede classe B, que a gente tem um monte de IP real, que a gente não tem o que fazer com isso. Porque não faz sentido. Então, assim, algumas dessas coisas, máquinas têm IPs reais, porque o quê? É factível, a gente pode fazer, então a gente consegue mapear isso de cabeça. Mas, por exemplo, se eu tivesse numa rede de IPs virtuais, nada disso era possível. A não ser que... A gente vai falar um pouquinho sobre DHCP, isso vai ficar mais claro. Aqui na UFRJ é uma topologia única. É bem diferente do resto do mundo. Eu nem concordo com isso, mas vale o que está escrito, né? Vale a ordem do patrão, né? A gente faz o que o chefe manda. Então, a primeira RFC é a RFC 1.0 a RFC 1945, tá? E a RFC 1.1 é de 2068. Então, hoje as RFCs já estão em 9.000, um negócio assim, de 9.000 bits por comment diferente. Claro, todas essas RFCs são implementadas? Não. Muitas das coisas são discussões e a gente não leva isso para frente. Então, é o protocolo mais importante. É o protocolo da camada de aplicação que roda em cima de TCP e usa o modelo cliente-servidor. Ou seja, se ele roda em cima de TCP, o que eu estou esperando que o HTTP seja? Confiável. Posso perder pacote? Posso, mas ele acusa. Ele diz, meu irmão, vocês querem ver um caso extremo? Eu já contei para vocês do rato roeu ou fibra ótica? Então, imagina o seguinte, rato roeu a fibra ótica. No momento que o rato roeu a fibra ótica, como é que o cara manda de volta os pacotes? Não manda. Perdeu, mas eu sei que perdi. Né? Então, na verdade, Cláudio, então o browser, qual o papel do browser? O browser é montar a edição HTTP e mandar. Cláudio, isso é difícil, vocês vão ver que isso é ridículo. Qualquer imbecil com meio cérebro faz. O que o HTTP manda? Texto. Nem criptografado. No HTTPS até é criptografado. A gente vai brincar com HTTP um bocadinho. Né? Claro, se o HTTP é texto plano, quer dizer que tudo que eu faço é pasta de texto? É. Então o que o browser faz de maneira? Apresentar as coisas na página. Isso é difícil. Fazer o renderização que é complicado. Mas montar a parte do servidor HTTP não é difícil. Tá? É tudo pasta de texto. Eu costumo dizer, se você ensinar socket para um aluno de Comp 1 e não dizer para ele que é HTTP, mas que ele tem que fazer o parser dessa forma, o aluno de Comp 1 consegue fazer. Não tem nenhum mistério envolvido. É só chato. Mas não é difícil. Ah, mas pode ser que ele não faça isso de uma forma bastante otimizada. Meu amigo, pelo amor de Deus, em Comp 1, eu só quero que você faça if, for, while, else. De vez em quando definir uma função, e bem mais ou menos. Se você consegue fazer essas 4 coisas, todo o resto da computação está aberto para você. Ah, mas isso não é programar bem. Ciente, caguei. Vamos lá. Então, olha só. O cliente inicia o TCP, ou seja, abrir um socket numa porta específica. Então, olha só. Espero que isso abra a cabeça de vocês. O que é iniciar uma conexão? É abrir um socket numa porta específica. No caso, o HTTP é a porta 80, o HTTPS 8080. Né? Cláudio, como é que a gente escolhe essas portas? Um dia alguém acorda e diz, oi, cara. Basicamente isso. As portas de 1 a 1000 são mais ou menos bem definidas, a partir de 1000 pode ser qualquer coisa. Então, se você é um administrador de rede que tem muito bem definido o serviço da tua rede, em geral você vai mapear a tua rede em portas bizarras. Cláudio, por quê? Porque assim você quer que o atacante tenha trabalho. Né? Você quer trabalhar o máximo possível. Então, o servidor vai ter que aceitar uma conexão TCP do cliente. Por exemplo, então se eu mando, o que o servidor tem que estar fazendo? Tem que estar em loop infinito, né? Numa thread em loop infinito, esperando essas requisições, para receber e mandar uma resposta. Ou seja, no momento que o cliente manda, ele passa para o estágio de esperar a resposta, de ouvir. No que ele recebe a resposta, passa. Então, como é que funciona essa coisa? Né? E se orientar do evento. Isso fez, e esse pensamento, e olha só como é que as coisas são interessantes.
esse pensamento de orientação a evento fez com que o JavaScript fosse uma das primeiras linguagens orientadas a evento. Quem que já teve o desprazer de programar em ECMA 6? O JavaScript padrão, sem ser TypeScript. Né? É bom. Ok, mas é uma linguagem óbvia. Por exemplo, definir classe em JavaScript é uma coisa, nossa, que bom. Agora, o TypeScript não é bem mais parecido com o resto, né? É porque, na verdade, o JavaScript, a orientação do JavaScript é fictícia. O JavaScript foi criado para ser orientado a eventos. Então, e, poxa, Claudio, isso é bom. Por exemplo, para IoT, o JavaScript se tornou uma ótima linguagem. Então, vocês vão ver várias bibliotecas. Eu mostrei para vocês o Johnny 5. Deve ter mostrado para a turma de rede sem fio. O Johnny 5 é uma plataforma, uma biblioteca JavaScript para robótica e IoT. Justamente por quê? Porque ele é orientado a evento. Tem uma outra muito interessante que é o Tessel. Que é uma boardzinha maravilhosa que... Tem uma coisa pegando fogo, gente? Deve ser esse projetor maldito. Que também é orientado a evento. Ou seja, essa é a grande vantagem do JavaScript. Ele se tornou orientado a evento justamente porque o HTTP é orientado a evento. Então, o HTTP é stateless. Ele não mantém informação das conexões feitas por um cliente. Para quê? Para ser mais rápido. Como é que a gente começou a guardar informação de estado dos clientes? Que é o cookie. O que é um cookie? Eu anoto num arquivo de texto. Claro, mas isso é mongoloide. Não funciona tão bem. Cláudio, mas eu bloqueio os cookies. A gente passou os últimos 10 anos bloqueando cookie. Até que todo mundo passou a pedir cookie de novo. Vocês vão em várias formas assim, para a melhor experiência a gente pede para armazenamento de cookie. Então assim, as coisas são cíclicas, né? É bem interessante. Ou como eu costumo brincar, em 1980, eu não estava fazendo computação em 80, tá, galera? Eu estava nascendo, né, em 80, na década de 80, assim, né, na segunda metade, para não descansar de qualquer coisa, né? Mas nos anos 80 as pessoas programavam orientado a mainframe. Ou seja, você tinha um terminal, e esse terminal acessava o poder computacional do mainframe para fazer operações. Então, aumentou, e durante os anos 80, foi a primeira vez que a IBM foi mongoloide, né? A IBM não seguiu os rumos da computação pessoal, achou que gerar desktop era uma coisa estúpida, né? E aí isso deu o boom dos desktops entre o final dos anos 80 e começo dos anos 90, e a computação pessoal começa. E aí, no começo do final da década passada, tipo assim, com essas questões de começou a surgir necessidade de poder de processamento maior, as pessoas voltaram para a nuvem. Então, esse comportamento é meio que cíclico, né? Daqui a pouco vai ter computação quântica e todo mundo vai ter um desktop quântico. Aí depois vai ter um outro negócio, né? Com computação muito escarpado, e a gente vai voltar para outra parada. Então, essas coisas são cíclicas, né? Então, vocês têm que entender esses paradigmas, porque, na verdade, o chão de fábrica, né? A base continua, mas a tecnologia muda. Então, os protocolos que vão manter estado da tua aplicação, em geral, são complexos, muito pesados e com bastante memória. Quanto menor o teu recurso computacional, mais difícil é de fazer isso aqui. Então, é muito provável que os protocolos sejam stateless, né? E se, por exemplo, essa requisição que a gente de resposta quebra, se você é stateful, você vai ter dificuldade. Então, o HTTP vai se dividir em não persistente, né? O que isso quer dizer? Bom, pode ser tudo? Por livre espontânea pressão, né? Oi, irmão, quero trocar um dado. Tá tudo certo? Não, perdi o pacote. Oi, irmão, quero trocar um dado. Tá tudo certo? Vamos tentar de novo. Oi, irmão, eu quero realmente trocar um dado. Ufa! Toma um dado. Acknowledgement, chegou. Vou fechar a conexão. Pronto. Isso é HTTP 1. Lento, né?
muito desagradavelmente lento. O HTTP 1.0 é assim, o começo da web era assim. É porque a web foi pensado para tocar texto. A web 1.0, se forem lá nos primórdios do Google, é um monte de arquivo HTML trocado para lá e para cá e de vez em quando mais foto. É isso. Não foi pensado para você passar Stranger Things no teu Netflix. Não é pensado para você jogar em tempo real no teu browser. Não é pensado para você fazer jogo usando JavaScript. Não é isso. Só que é lento, é desagradável, é chato pra caramba. Se vocês modelarem isso aqui, isso é uma modelagem de uma binomial. Né? E aí, gente, até o tempo de a taxa de utilização é muito baixa. Aí surge o HTTP persistente. Quero transmitir. Aqui. Mensagem 1. Aqui da mensagem 1. Mensagem 2. Aqui da mensagem 2. Mensagem 3. Aqui da mensagem 3. Mais um pouquinho a gente faz malabar. Isso é legal. Né? E aí, isso fica bem mais rápido. Só que olha que saco. Olha só, então, no HTTP 1.0, eu tenho que jogar mensagens. Calma. Abre a conexão, manda uma mensagem, receba um ACK, fecha a conexão. Quero uma outra mensagem da mesma página, abro uma outra conexão, espero estabelecer essa conexão, mando outra mensagem, e nesse aqui eu abri uma conexão só e mandei. Isso é HTTP persistente, ou 1.1. No HTTP 2 ele diz o seguinte, meu irmão, é agora. Abre a conexão aí. A gente já começa a mandar os pacotes e não quero nem saber. Se confirmar, meu irmão, beleza. Se não confirmar, beleza também. Porque aí entra o que o Marinato falou. Olha só, se eu perdi, ótimo, vou mandar de novo. Mas eu não perdi tempo estabelecendo conexão, não perdi tempo esperando por resposta, eu simplesmente comecei a mandar que nem um sociopata. E vou partir de uma coisa que vocês vão ver no próximo capítulo, o capítulo de TCP. Perder faz parte do jogo. Eu espero que a rede perca pacotes. Eu quero que perca. Por quê? Foi falado que era questão de se não perde pacote é porque eu estou usando o máximo dela. Se eu não perco pacotes é porque eu não estou no talo da rede. Se eu não estou no talo da rede, estou jogando dinheiro no lixo. E jogar dinheiro no lixo não pode. Porque se eu não estou jogando dinheiro no lixo, eu podia estar usando circuito virtual. Quer dizer que eu não estou sabendo jogar esse jogo. Agora, essa é uma visão bem porca do mundo, né? Visão bem mequetrefe do mundo. Mas o mundo é assim, galera. Entubar isso aí. Cláudio, mas não quero que o mundo seja assim. Deixa o tio contar uma história triste, né? Mas, Cláudio, essa questão de você ficar mandando o tempo inteiro, isso não importa. Tipo, você mandar só quando você precisa, ou você mandar toda hora ao mesmo custo. Sinal elétrico. Porque, na verdade, a grande questão não é isso. É o tempo de resposta que você vai ter. Lembra que eu falei que é sempre um RTT? É um tempo de ir, um tempo de voltar, principalmente quando estabelecer a conexão. E no fio, está no seu braço. O fio está sempre conectado. O que eu faço para saber se a conexão começa? Eu vibro o fio. É isso. Na verdade, assim, a gente pode estar dizendo essa coisa toda linda de protocolo e tudo, mas a internet nada mais é do que um telégrafo de luxo. A gente só quer que esse telégrafo seja o mais rápido possível. Então, por exemplo, se eu te aviso ou não, é importante. Mas eu comecei a mandar se você vai receber ou não. Imagina que eu digo assim, Michele, quero estabelecer conexão, mas você tá, tipo, dá a mão pro João. Vocês já estão estabelecendo conexão. Balança esse braço, meu irmão. Não, você fica paradinho. Ele balança, aí tipo assim, eu quero começar a conectar, mas você não pode, porque você tá ocupado, você dá um pacote, meu Deus! Mas eu espero o ACK. Aí eu mandei, dropou o pacote, não importa, porque eu sei que você não pode responder. Isso que importa, porque você estava ocupado com o João. Tá ótimo. Porque o meu e-mail não foi desperdiçado. Se você começou a pegar os pacotes no final, você guarda no teu buffer. E aí a gente vai ver no TCP, que o TCP faz isso de forma bastante inteligente. Aí é sussa. Tá? Agora, tem uma questão de desempenho aí associada. E é muito importante. Cada uma dessas variações do HTTP traz pra gente ganho. Mas o HTTP ainda é muito, muito
Muito, muito, muito mesmo. Quando a gente fala hoje em dia, em pleno, sabe, 2019, vocês têm noção, 2019 faz quase 20 anos do bug do milênio. O bug do milênio, para vocês, é história da carochinha. Né? Tem um episódio dos Simpsons falando sobre o bug do milênio que é irado. Né? Que quando acontecer esse bug do milênio, ia ser o apocalipse, Jesus ia voltar. E nada ia acontecer. As máquinas se revelar, entendeu? Tipo assim. Gente, olha só, com alguma coisa com 64 MB de RAM, se ela se revelar, pode deixar. Deixa ela tranquila lá. Você pode se revelar à vontade, amigão. Então, é complicado isso, entendeu? Agora. É porque tá. Não, eu dei a parada porque faltou fôlego agora. Gente, tô dando aula desde 8 da manhã, tá? Então vamos lá. Então, né? Toda essa questão, já faz 20 anos que a gente está lidando com isso. O TCP, vocês vão ver, tem quase 40 anos, é um protocolo velho, ele não foi pensado para a internet como é hoje. Então a gente começou a pensar em outras coisas para tentar resolver esse problema, principalmente no cenário de IoT, onde eu tenho um alto volume de tráfego que a gente espera, e no cenário de internet das coisas, 70% do tráfego seja de dispositivos não gerados por seres humanos, né? Ah, Cláudio, mas se eu abro a minha porta, eu que estou gerando tráfego. A entrada de dados é que não é óbvia. É diferente do seu teclado. Eu ouço isso o tempo todo. Não, é porque tem que ser o mais pernóstico possível. Porque todo mundo gosta de me ensinar o que eu faço. É muito legal. Né? Você necessita de protocolos que são tão velhos assim, por que não trocar? Porque funciona. Porque tem um monte de coisa que já está rodando isso. Porque se a galera ainda tem gente usando o Windows XP, não, tenho certeza que tem. Você não pode esperar que a galera faça muito melhor do que isso. Entendeu? Então você abandona e segue o barco. Só que tem um momento de quebra. Né? Uma empresa que faz isso muito bem, sem dó nenhuma, é a Apple. Né? Quebrou, seguiu, gostou, não gostou, roda. Né? Contei pra vocês a história do Vintage Computer. Eu tenho um Mac que tem uns 7 anos. Aí ele tá com a bateria quebrada, né? Eu queria trocar a bateria. E tá com o carregador ferrado, eu queria trocar o carregador. Eu não queria trocar o computador. Ele quase funciona, né? Não, se eu botar ele na tomada, eu consigo digitar, né? Consigo acessar a internet e tem 4 GB de RAM. Né? 90% das coisas eu consigo instalar até e consigo viver, né, com ele. Não é um computador para desenvolver coisas, mas um scriptzinho aqui, uma aulinha aqui, outra lá, tá sussa. Aí fui eu na loja da Apple. O computador eu comprei em 2012. Aí, meu amigo, olha só, tem esse computador aqui, a bateria dele tá ruim, vamos trocar. Ok, não, a gente faz orçamento. Aí eu falei, quando é o seu computador? 2012. Aí o cara vira pra mim, a gente não lida com computadores vintage. E qual foi a sua resposta? Teu cu. Foi assim. Pô, vocês estão de sacanagem com a minha cara, né, meu irmão? Pô, é trocar uma bateria, meu irmão. Aí o cara ficou assim, me olhando, assim, tipo, é claro, podia ter, né, ter um pouco mais de gentileza no coração. Não, cara, não lidamos com computadores vintage. Enfim, né? Então a Apple não tem muita dó desse tipo de coisa, até mesmo de troca de protocolo. Quando você chega para determinadas versões do macOS, hoje em dia um iMac de 2013 foi descontinuado. Ele não aceita mais versões do macOS Catalina. Uma máquina de 2013 com 8 GB de RAM. Vocês têm noção de quanto isso é bizarro? Imagina que você tem uma escola de design. A ESD, por exemplo, é a maior escola de design gráfico da América Latina, a ESD da UERJ. Eles compraram um imenso parque de Macs no passado. Todo mundo design usa Mac. Né? Sabe, só Deus, por quê. E agora imagina que você é da UERJ. Você está com dinheiro? Eu acho que não. Se você mesmo da UFRJ, que a gente está numa condição um pouco melhor do que a UERJ, a gente está com dinheiro.
Alguém tem dinheiro para comprar um Mac? E assim, 20 mil reais no iMac? Agora sim, uma escola é comprar um. Eu já vi umas soluções bizarras. O cara compra um, espelha por todas as máquinas. O que em algum nível pode começar, tipo assim, a configurar, tipo, quebra da licença. Em algum nível. Gente, então assim, são coisas muito difíceis da gente repensar, tipo assim. Então, as empresas, quando elas fazem, então, respondendo a pergunta do João, cara, é muito difícil eu trocar um protocolo antigo. Tem muita coisa rodando, cara. Existe uma instituição hipotética, U, que fica numa cidade hipotética R. Né? R'. Essa instituição hipotética de nível universitário, até bem pouco tempo, tinha um roteador de 10 mega no prédio, né, onde fica a entidade máxima executiva da instituição, que passou por um hipotético incêndio. Tinha um roteador de 10 mega. Hã? Atualizaram? Não, deve ter queimado, sei lá. Compraram no Aham. Foi sim. Compraram sim. Né? Gente, assim, e por que fosse o roteador de 10 mega tava lá? Porque tava lá. Tava funcionando, ninguém tava reclamando, tava sussa. Um dos primeiros trabalhos que eu fiz, eu ainda tava na universidade, né? Foi um bico, foi para uma empresa de fotografia. Isso. Eu ia fazer uma pergunta, mas eu não quero mais. Sabendo que o Felipe tem 21 e vocês estão por volta dessa faixa, um pouco mais, um pouco menos, né? Eu não quero saber o que vocês estavam fazendo em 2006. Né? Não quero saber. Lá. Obrigado. Obrigado. Né? E tamo junto nessa. E aí, tipo assim, a empresa, já nessa época, ela fazia fotografia para banner. Então, imagem para banner tem gigas de tamanho. O roteador normal não funcionava. Então, a empresa, isso há quase 15 anos atrás, o tráfego interno da empresa era todo em fibra ótica. Foi caríssima a instalação da rede interna. O tráfego interno em fibra ótica era uma parada muito louca há 15 anos atrás. Hoje em dia já é extremamente incomum, mas se você for para a linha de HPC, de clusters, vários clusters são totalmente com fibra ótica. Eu queria levar vocês no Netuno, que o Netuno está parado. Mas, assim, a questão de redes para computação de alto desempenho é um problema seríssimo e é muito, 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 muito interessante. E dá uma nota preta. Quem trabalha em computação de alto desempenho, computação baseada em hardware, já ouviu falar de FPGA, isso está dando muito dinheiro. Muito, muito dinheiro. Cláudio, por que você não está ganhando dinheiro? Não, vocês podem fazer, eu vou dizer que eu de sempre, eu sou um trouxa. Né? Você gosta de dar aula? Gosto demais. Gosto muito, cara. Pra tu que eu gosto mesmo, assim, passo o dia inteiro dando aula feliz. É tipo, Não né? tem preço. Hã? Não tem preço isso. Tem, em geral pagam baixo. Mas tá sussa, tá Tem um sussa. preço. Tem um preço, né? É que depois de 15 anos fazendo isso, o joelho já sente, né? Ficar 8 horas em pé. Aí você já começa a fazer essa coisa, se joga na parede, né? Parece. Mas tá bom. Hã? Não, o professor não senta em cadeira, gente, pelo amor de Deus. É absurdo isso. Fica ali sentado. Tipo assim. Cara, imagina o seguinte, são 3 horas da tarde e as luzes estão apagadas. O HTTP não persistente é muito legal. Ou então o cara começa a ler. O cliente HTTP inicia a conexão TCP ao servidor HTTP. Processo. Gente, não dá, cara. Se eu vim aqui pra ler slide, eu dou o slide pra vocês e estiver em casa, mas negócio. Tô aqui pra contar história e contar causa, né? Pra ofender a Apple. Mas... O que Hã? Não, assim, gente, olha só. Algumas empresas de internet aqui no Brasil, elas fazem um trabalho até bastante razoável. A GBT faz um ótimo trabalho. Agora, são modelos de negócio. Se você não consegue competir com o modelo de negócio da sua empresa, você tem que buscar um modelo de negócio diferente. Senão você vai morrer. Porque a gente fica com raiva de empresa, mas empresa, o que é a Apple? A Apple tem um nicho de mercado. A Apple está interessada no cloud?
Foda-se o Cláudio. É sério, gente, você tem que pensar nisso. Se você não entende o perfil da empresa, você vai se ferrar todas as vezes. A Apple não está interessada no Cláudio. A Oracle está interessada no Cláudio? Não. Então, por exemplo, a Oracle comprou o Sun. A Sun tinha uma ótima solução de OT que era chamada Sunspot. Era um sensor lindo, né, que era fechadinho, já tinha 1 mega de memória. 1 mega é infinito, gente. Você tem que saber o quanto dá para fazer de processamento em 1 mega de RAM. Pô, é absurdo, absurdo. Né? Tipo, muito bom. Era um sensorzinho deles que rodava uma máquina virtual deles, que era o J2ME. J2ME, quando a gente fazia aplicação de celular, quando o celular era brincadeira, era brinquedo. Né? Mas você permitia você fazer algumas aplicações de sensoriamento iradas usando Java. Não que Java seja onda, mas é Java. Quando a Oracle comprou a Sun, ela falou, eu não quero essa mulher, isso aqui não dá dinheiro. A Oracle está errada? Não. Mas eu amaldiçoei a Oracle nesse dia, porque era muito conveniente. Então, se você não entende as decisões que foram tomadas, você não sabe por que certas empresas ganham e outras empresas perdem. E aí você perde a visão. Você, como aluno da UFRJ, eu não quero que você, como aluno de controle e automação e da UFRJ, saiba cada protocolo de cabeça. Eu não vou ficar cobrando de vocês qual é a ordem do HTTP ou como é que é o cabeçalho. Isso não importa. Para vocês em particular. Mas vocês têm que tomar decisões. Porque a indústria está migrando de uma rede que é de circuito virtual para uma rede que é IP. Se você não entender isso aqui, você não vai tomar a decisão errada. Ou então você vai cair no ponto do vigário. Ah, eu não sei o que fazer, eu vou comprar Cisco. Porque a Cisco é boa. Aí você fica que nem... Eu vou falar Antônio Galu, mas vocês sabem que é Antônio Galu? Não sei. É tipo assim, Vai ver de novo, né? Não original, né? eu era pequeno quando passou o original. Meu Deus do céu. Vamos lá. Rutinha Mar. E Cisco Mar, né? Então, na verdade, assim, hoje, desculpa, como é que você sabe que a empresa tá com um administrador que não é exatamente muito competente? Ou ele é competente do ponto de vista técnico, mas não do ponto de vista executivo. Quando o cara simplesmente, assim, você pergunta qual o throughput médio da tua rede e qual a necessidade de tráfego que você tem. Porque isso vai determinar o equipamento que você vai utilizar. Aí o cara, não, eu comprei Cisco. Isso não é uma resposta aceitável. É como se fizesse assim, quantos bois você precisa para alimentar um McDonald's? 3 Big Macs. É sério, gente, mas a resposta é a mesma. Como assim, não. Quantos hambúrgueres fazem 3 bois? McDonald's. O McDonald's sabe. Entende a diferença? É isso que vocês têm que entender. Onde está esse cara? Né? E vocês vão tomar umas decisões que são muito difíceis. Porque as aplicações que vocês vão dizer é o seguinte, uma aplicação industrial, ela vai usar TCP ou DP. Eu estou monitorando uma esteira de produção. Eu quero perder esses dados? Não. Esses dados têm que ser tomados em tempo real? Sim. Eu falei para vocês, lá teve, na semana passada, uma mesa redonda de indústria 4.0. A menina da loja americana queria quantas caixas da Americanas estão paradas agora. Eu não quero saber quantos ficaram parados ontem. Eu não quero predizer com o modelo estatístico. Eu quero saber isso agora. Eu quero chegar lá, fazer uma query e saber quantos caixas estão parados agora. E aí se o caixa está em Marajó, que é uma ilha, né? E a conexão é ruim. Para vocês terem noção, certos problemas desse de escala são problemas seguintes, que a última milha, ou seja, a última conexão com o teu cliente, não é uma empresa, é uma pessoa. Tem cidade que tem um cara que tem internet, ele vende internet para essa cidade, é usando a preço de crime. Hoje em dia é uma opção de tráfego. Isso é bizarro, mas assim, Agora, melhorou? Por exemplo, pensa 20 anos atrás, quantos de vocês tinham banda larga? Quer dizer, 20 anos atrás, não sei se vocês lembram, mas enfim. É porque é complicado, cara. Vários exemplos, quando eu falo para... São de 20 anos atrás, porque era quando esse negócio começou. A gente não tinha banda larga. A gente estava fazendo aqui, orientado a pombo. Né? Tipo, o nego mandava, tipo assim, ia discado, tive muito modem. Teve um professor aqui que era... Não vou citar o nome dele, mas ele teve uma operadora de internet que ele tinha 24 linhas telefônicas e 24 modems. Isso era uma operadora, e as pessoas faziam isso. E isso é muito feito ainda, não com modem, né, pelo amor de Deus, mas isso é muito feito ainda no interior do país. Ou seja, tem uma grande oportunidade de negócio para quem quer para o interior do país, só que isso dá trabalho.
Só o que é uma oportunidade de negócio? É algo que retorna dinheiro. Então você tem que saber esse trade-off entre a tua disponibilidade e tempo. Mas vamos voltar para a nossa máquina fria. Então vamos pegar assim, HTTP não consistente. Inicia a conexão, aceita a conexão, envia um request, manda uma mensagem de resposta, fecha a conexão. Ou seja, 4 passos só para dizer, tô vivo, galera. Manda o pacote. E esses passos de 1 a 5 eu faço para cada objeto. Olha o tempo que eu perdi. Só esse tempo de estabelecer a conexão, meu Deus do céu. Eu não fiz nada útil. E tudo isso é um RTT. Tô mandando dado. Nossa. Aí já, olha só, quanto de verdade eu estou gastando, né? Então, eu estou gastando um RTT para cada conexão, na verdade, 2 RTTs, né? Um para ir receber resposta e um para mandar, aí eu mando o arquivo. Então, o meu atraso é muito maior. O meu atraso, minha transmissão de mensagem é só aqui. Tudo isso aqui é o overhead do protocolo. E aí entra a questão principal de planejamento de protocolos. O meu protocolo, ele é um cocô? O que caracteriza um protocolo como bom ou ruim? Não depende da O que eu quero? No seu caso, você quer que o pacote seja Em teoria, você quer que chegue o pacote com confiança e que você quer o melhor dos dois. Tem 2 possibilidades. A gente sabe que os dois não tem, né? Você quer o que é mais barato. Se eu quero que é mais barato, depende. Na Apollo 11, não. Num projeto Apollo, eu não quero. Numa videocirurgia, não. Na internet comercial, Mas aí é porque eu usei. Aí é o que eu falei, depende da sua aplicação. No final das contas, você quer dinheiro, porque porque nesses casos o erro custa mais caro do que você pagar pelo. então como é que eu meço? Muito bonito tudo isso. Vocês estão cobertos de razão. Como é que eu meço essas coisas? QoS. QoS não é medível, mensurável. QoE é qualidade de experiência, menos mensurável ainda. Como é que eu meço qualidade de experiência? É tipo aquele... Não, mas aí 0 a 10. Você gostou? Aí é tipo... Deu mal, Esse programa é tão em aberto, esse é tão em aberto que até hoje a gente não sabe de que é. A gente pergunta para as pessoas, e aí, gostou? E é isso que a gente faz. É difícil, cara. Que é mais difícil. Que é. É bom, né? O tempo que eu tenho de demora para você me dar a tua resposta, ela é baseada na tua percepção. Dentro de redes são chamados fatores psicofísicos. Vocês têm noção, dentro dos fatores psicofísicos, né? Você está fazendo uma videochamada e o final da videochamada é picotado, mesmo que proporcionalmente a quantidade de pacotes seja igualmente perdida no começo e no final da chamada, se você experimentou isso no final da chamada, a tua percepção de qualidade é 20% pior. O que a gente chama de efeito de memória recente. Você sente a perda de qualidade de forma exponencial e recupera a confiança de forma linear. Também tem um caso, a pessoa toca sem querer, a avaliação errada. Não, tô dizendo, nem pensando nisso, eu tô pensando simplesmente no cara que... também acontece o contrário, se começa ruim, melhora, você tem uma percepção melhor. então no final acaba sendo. Então, É médio. não, gente, olha só, no infinito, Aí a média aí, ó. olha só, no infinito, beleza, você pode tentar pensar que funciona a média, mas a média não te representa especificamente, né? Algum, vamos lá. Na derivada... Não, mas dá pra chegar no resultado legal. Tá faltando fé na humanidade. Bastante. Na humanidade é uma coisa que não dá certo. Bastante. Então, assim, como é que eu meço? Então, assim, a mensurabilidade desses protocolos é que é importante. Tem toda uma teoria de protocolar para você medir isso aqui. Então, uma forma de eu medir isso é a taxa de utilização. Né? Quanto eu utilizo do meu meio? Um bom protocolo é que vai tentar utilizar quase que 100% do meio ao longo do tempo. Por quê? Porque se eu não perco e estou utilizando 100% do meio, beleza, estou sussa. É isso que eu quero. Isso indica não perder? Não importa perder. Porque o HTTP é que garante não ter perda? Quem garante? Amém. Então é isso. Então, assim, o que o HTTP faz? Para quem que joga a responsabilidade? Para o TCP. Então, o que eu vou fazer? Qualquer coisa.
Então aqui, a minha responsabilidade é garantir. Isso aqui foi um protocolo ruim? Não, isso aqui tem 40 anos. No começo, tá sussa. Eu vou estar assim, quem é o responsável por me lembrar de uma coisa para a aula que vem? Todo mundo. Todo mundo, quando todo mundo é responsável, ninguém é Cadê responsável. a representante? Você tem que me lembrar de trazer a primeira edição do Tanimal para vocês. É um livro... Trazer o livro da primeira edição. Tanimal é um livro de redes clássico, que a primeira edição é de 1984. É o primeiro livro de redes didático utilizado. É de um autor que ele era da Holanda, um cara brilhante, né? Inclusive, ele é um dos caras que mais brigava com o Linus Torvalds, né? O autor do Linux, dizendo que o Linux era uma porcaria, que era uma cópia safada do sistema operacional que ele fez no livro dele, que era o Linux. Né? E eu concordo, é que como ele advoga fazer sistemas operacionais é desnecessariamente complexo. Ele advoga microserviços há quase 30 anos atrás. É porque não dá pra fazer, né, gente? Programar aquele negócio dá trabalho. Quem já ouviu falar de um sistema operacional chamado GNU-Hurd? O Hurd, ele é um sistema operacional Unix, desenvolvido pelo pessoal da GNU Foundation, que é uma opção de kernel, é uma opção em relação ao Linux, né? Então, o Hurd é um kernel de microserviço. Né? Qual é a vantagem de kernel de... Vocês fazem sistemas operacionais? Tá. Então, você pode ter um kernel que é monolítico ou um kernel de microserviço. O que é um kernel monolítico? Todo o software está lá dentro e isso, né? Vamos pensar da seguinte forma. Quantas linhas de código vocês acham que tem o kernel do Windows? Acho que nem tem tanto. Precisa de mais linha pra programar um ponto. Tem 300 milhões de linhas de código. Aproximadamente. Só o kernel do Windows. 20. Eu só consigo lembrar do episódio de Bob Esponja. Quanto tem aqui? 12. Então, assim, fazer isso numa única estrutura de código explica por que é tão difícil fazer um kernel de sistema operacional. O Unix, o Linux, de forma geral, ele é um pouco mais modular, mas ainda assim tem uma estrutura monolítica muito bem definida. O Hurd, ele parte... E qual é o problema disso? Quando a kernel panic deu ruim, porque o computador foi pro saco. Nos kernels de microserviço, você pode simplesmente eliminar um pedaço do kernel que está com problema e seguir em frente. O teu núcleo central é muito enxutinho e ele serve só para ser um manager do teu código. Então, assim, alguns serviços de middleware, ou seja, né, software de rede que serve, porque na verdade, assim, acaba que vocês deveriam ter uma disciplina chamada sistemas distribuídos, que para vocês da SA eu acho que faz até bastante sentido. Ah, não, sistema distribuído. Eletivo? É importante vocês terem. Né? Qual que vai ser que vocês vão ter agora? É porque é sistemas digitais. Sistemas digitais é tipo... Não tem nada a ver. Acho que eu pensei só em assim. Sistemas distribuídos é muito importante para vocês entenderem o seguinte. Por exemplo, a internet é um tipo particular de sistema distribuído. Entre os sistemas distribuídos, você tem sistemas distribuídos pervasivos, que são IoT, onde, na verdade, a comunicação está o tempo todo. Sistemas distribuídos de desempenho, que são, por exemplo, clusters, e sistemas distribuídos de informação, que é tipo a internet. O que quer dizer um sistema distribuído de informação? Os elementos da rede são extremamente heterogêneos, eles funcionam de forma independente, mas se um pedaço da rede for eliminado, ela continua funcionando da mesma forma. Então, dentro de sistemas distribuídos, você pode pensar que o kernel é um sistema distribuído, isso aqui local. Tá? Então, isso é interessante, é muito bom de ver. E aqui, isso aqui tem quase 40 anos, né? Quase 40 anos atrás, isso aqui era ok. Não fazia tanta diferença. Na verdade, fazia sim, mas não importa. Então, nesse caso, eu requeiro 2 RTTs por objeto e o OS tem que manipular os recursos para cada conexão. Né? O servidor vai deixar a conexão aberta após uma resposta e as mensagens subsequentes entre o cliente são enviadas pelas conexão. Aí eu vou ter a diferença, sem pipeline e com pipeline. Com pipeline é aquele negócio que eu joguei um monte de caneta no João, entendeu? Estabelecer a conexão, começa a mandar sem ele dar a resposta ou não. Quando ele mandar a resposta, beleza, eu começo a receber os actos. Isso faz com que isso seja muito mais rápido.
Agora, no HTTP 2.0, eu faço isso tudo em paralelo. Não fico mandando sequencialmente. Eu abro conexões diferentes com portas diferentes. Eu tento paralelizar todo o meu tráfego. Isso é tão sério, mas tão sério, que isso gerou um outro tipo de problema. Né? Hoje em dia a gente já tem gente começando a divulgar que eu vou ter que ter uma NPU, uma Network Processing Unit. Ou seja, o meu computador passa por si só a ser um sistema distribuído, onde eu tenho uma GPU, uma NPU e a CPU propriamente dita. Agora, o que a gente não sabe fazer? Programar em paralelo. Fazer programação paralela. Por que a gente já tem um monte de processador se você consegue usar um? Não, tudo bem, beleza, mas quando você vai programar, a primeira coisa que você vê, não, fazer distribuído. Eu só quero que acabe. Normalmente é assim que a gente programa. Pelo amor de Deus, por favor, só me deixe morrer. Né? Então, não, Depois eu penso em como melhorar. Não, terminei a tarefa, check, segue o barco. Então isso é muito problemático. Como a gente programa? Hoje em dia a gente programa essencialmente como se programava há 40 anos atrás. A gente não é... Porque programação é hábito. Se você não é programar, você não se habituou a programar de alguma forma, é muito difícil. Por isso que eu advogo que certos cursos Comp 1 não poderiam ser dados mais com programação estruturada. Deveriam ser dados direto com programação orientada a objetos. E quiçá com programação paralela. E por que a gente não faz isso? Porque hoje em dia, por exemplo, eu programo paralelo muito mal. Porque a minha geração sequer pensava nisso. Então isso, né, é um problema, né? A reciclagem docente é muito importante também. Então eu vou ter dois tipos de mensagem, request e response, requisição e resposta. Ou seja, Cláudio, mas você não falou que é assim o modelo clássico do cliente-servidor? É porque na verdade o modelo cliente-servidor vem originalmente do HTTP. Porque não tem nada mais importante do que o HTTP. Tudo é o HTTP. Diga. Hoje? Quem é que usa e-mail hoje? Não, digo antigamente. A gente usa uma página HTTP pedindo e-mail. Eu digo antigamente. Não, antigamente você só usava e-mail. A abstração de rede é correio. Diga. Você sofreu. Você fez uma caixinha. Não, eu uso e-mail, mas assim, eu não entendi um paralelo request response client server. O que o cliente faz? Uma requisição. E o que o servidor faz? Dá uma resposta. Só isso. Não. Isso nasce daqui. É o nosso objetivo. E o que é uma mensagem HTTP? Esse texto aqui. É um método get do servidor qualquer coisa. Algum arquivo. Aqui é um arquivo direto. A versão da HTTP que eu vou usar. Isso aqui é de quem eu estou fazendo. Mozilla 4.0 quer dizer que é o Firefox. Eu estou aceitando o HTML ou o GIF ou JPG. E a linguagem que eu estou mandando em francês. Carry return, ou seja, um enter. Né? Line feed. Né? Carry return line feed é como se... Lembra, vocês já tiveram máquina de escrever? Não, vocês param com essa papagaiada. Né? Vocês já viram isso no Pica-Pau, gente? Eu sou a sala. Eu não, mas já. Isso, obrigado. Tem uma lá embaixo no meu laboratório, que é do museu e de informar. É museu. É algo que a gente não usa mais. Tá? Você dá enter, o que você fazia? Dava enter e voltava para o começo da linha. Né? Por isso que o enter do Windows e do Linux é variado. Do Linux, se eu não me engano, volta para o começo da linha e pula de linha, e do Windows pula de linha e volta para o começo. É uma escolha, não faz diferença. Quer dizer, faz muita, mas não hoje. Simplesmente para eu ler, eu não reconheço isso como um espaço, entendeu? Eu tenho vários ifs nos meus códigos para poder compatibilizar esse tipo de coisa. Aqui segue o padrão do Unix, né? Tá. Então isso aqui é a mensagem HTTP, então é o método, a URL, a versão, o nome do campo do cabeçalho, o valor, o nome do campo do cabeçalho e valor, ou seja, na verdade tudo que eu tenho aqui são alguns nomes. Então o que eu quero que vocês façam? Né? O que eu quero que vocês pensem? Vai ser um trabalho em equipe, em grupo. Vou ter uns 3 ou 4 grupos. Grupos de 5 pessoas. Eu vou fazer um monte de notebook vagabundo aqui, né? E vocês vão ver.
Pode sofrer, Michele, mas eu quero que vocês me digam, né? Qual é a treta. Põe pra fora. Não, isso tem que ser sofrido. Vamos lá. E aí vocês vão programar isso entre vocês e vão ter que estabelecer um acordo. Cláudio, como vai ser esse acordo? Eu não sei. Eu não me importo. Tem vários pedaços de cadeira que vocês podem usar para decidir esse acordo. Né? Eu só quero que no final tenha um acordo sobre esse protocolo. Não, o último não, porque tem que ter quatro sobreviventes, esses 4 têm que acordar. Último grupo. Tá? Aí você falou com os bichos, vão ser facções querendo 3 coisas diferentes. Gente, olha só, no final do dia as coisas têm que se comunicar, senão todo mundo roda. Eu não quero nem saber. Bem-vindo, esse é o problema real de protocolo. Ou todo mundo entende isso igual, ou ninguém está entendendo nada. Eu tive um trabalho, eu tive uma professora muitos anos atrás, brilhante, acho que foi uma das melhores professoras em termos de didática que eu tive na universidade, assim, que a matéria dela eu achava mais compreensível e pé no chão, que era uma matéria que era XML, né? Que é o nome da matéria, apesar de ser XML, não ensinava XML, falava sobre markup languages em geral, assim, como você unifica esse processo de conhecimento. Né? Então, no trabalho final da disciplina, a gente tinha que fazer, né, um sistema de troca de livros, né? Distribuído e trocando XMLs. Né? Hoje em dia a gente trocaria JSONs, né? Não faz sentido nenhum que você trocar XML em pleno 2019. Mas a ideia é maravilhosa. Né? E a gente tinha que se comunicar. Todo mundo tinha que ler o mesmo XML e garantir esse XML. Então, o que é uma linguagem de programação? É um acordo de cavalheiros com os interpretadores. Ou seja, se você fizer um interpretador Python, mas Nath fizer um interpretador Python, teoricamente, sabendo que os dois têm a especificação do Python, eles deveriam, né, sair o mesmo output. Se você pegar tipo, o GCC e o LLVM, isso não é verdade. Para ser, pelo menos, isso não é uma verdade. A gente não consegue fazer isso direito. Por quê? Porque pessoas diferentes entendem as coisas de forma diferente. A gente não conseguiu chegar nem a um acordo de como é que foi a linha, gente. Pelo amor de Deus. Não, é sério, parece bobagem, mas faz muita diferença. A gente não chegou nesses acordos. Pelo quê? Qual é o primeiro software? Quero escrever uma redação, um texto, um trabalho. Qual é a primeira coisa que vocês abrem? Overleaf. Troca um tech com alguém que tem doc, com alguém que usa... Como é que vocês entregam um professor? Vocês entregam doc? PDF. Alguém aqui troca PS? Obrigado. É isso que eu preciso saber. Ninguém. Não. A resposta é não. PDF é proprietário. Mas é uma escolha. Leitores de PDF leem PDFs iguais? Se, por exemplo, eu pego na Adobe, faço os comentários no PDF, abro no outro leitor de PDF, é 100% de certeza que isso vai abrir? Não. Então a gente tem dificuldades em formatos. Então formatos são importantes. Por incrível que pareça, a web é um dos lugares onde os formatos melhor ficaram. Por quê? Porque a gente tem RF6, porque a gente tem disciplina. E mais importante, porque se você não falar com seus amiguinhos, você não ganha dinheiro. Agora, para a Microsoft importa que o OpenOffice não leia doc? Eu acho até melhor, porque você vai comprar o doc. Então, esse tipo de pensamento é difícil. Não, gente, mas isso é sério. Isso não é... a Microsoft é malvada. Não, a Microsoft quer ganhar dinheiro. Dinheiro. Mas isso é uma opção dela por ela já ser gigante o suficiente de poder fazer isso. Se ela fosse uma merda qualquer, ela não poderia fazer. Exatamente. Mas o Google começou com uma merda qualquer. E depois foi se tornando uma... Hoje o Google está forçando um protocolo da camada de aplicação. Ser usado no lugar do HTTP. Por quê? Porque quando você abre o Gmail... É tipo isso, porque ele pode. Porque quando você abre o Gmail, você escolheu abrir o Gmail, foi para a rede do Google. Quando você vai entrar no Google para buscar, você escolheu a rede do Google. Quando você... E na prática, para você importa. Você quer o teu e-mail, tu quer a tua busca. São essas coisas que você quer. Para quem não entende tecnologia, a pessoa não quer saber de tecnologia. Não, gente, mas assim, mesmo eu que tenho um doutorado em rede, tem dias que eu só quero que esta bosta funcione. Eu quero fechar os olhos. Gente, eu tenho um Chromebook. Claudio, você é professor de segurança, você não tem vergonha de ter um Chromebook? Não. Tem dias que eu só quero terminar o meu trabalho e ir para casa dormir. Né? Não são raros os dias que eu vou sair daquela feijão às 10 horas da noite. Então, assim, tem dias que eu só quero que isso aqui acabe.
né? Ou o dia acabe ou eu acabe. Qualquer um dos dois tá bom. O Né? dia você ou Não, qualquer coisa. Eu só quero ter um fim, né? Então, assim, tem vários dias que são assim, na verdade. Então, assim, você tá preocupado 100% do tempo? Não, você não tem como estar preocupado 100% do tempo. Mas é interessante você saber a diferença, tá? Então eu vou focar muito mais nessa parte de web no capítulo 2, falando sobre Copilot, sobre MQTT. Eu vou trazer algumas apresentações sobre essas coisas e eu vou gastar um pouco de tempo. Agora, não vou gastar muitíssimo tempo falando de e-mail. Né? Pelo amor de Deus. Cláudio, você vai cobrar questões sobre e-mail na prova? Qual é o protocolo do e-mail? Como funciona esse cabeçalho? Não. Cláudio, você sabe de cor? O HTTP eu sei, porque eu uso todo dia. O e-mail eu não faço ideia. Eu sei que é legal, é parecido, mas... O do VoIP eu sei, porque VoIP eu também uso todo dia. Mas tirando isso, nem recomendo que vocês decorem. Gastem a memória de vocês com coisas mais úteis. Tipo HTC. Hã? Então, assim, método post. Eu posso querer pegar coisas em formulário. Pra vocês terem noção de como isso é interessante, olha só, isso aqui é o Flask. O Flask é um framework web. Olha só, ele usa o método post. Ele é um framework HTTP. Né? Não, o Flask é legalzinho. É rápido para ensinar para uma turma de Comp 2. O quê? Mas tá. Eu não acho a documentação boa, não. Ah, não, documentação. Documentação. Esse negócio de documentação é história. É que eu já tô há tanto tempo fazendo isso que eu já acho que documentação é mentira. Eu já parei com isso. Então, assim, ele explicita isso claramente. Assim, olha, aqui para você fazer isso aqui, você está usando o método post. É um negócio bem bobinho. Então vamos lá. Então, por exemplo, no HTTP1 eu tinha poucos métodos, é o get, post, read. No HTTP1 tem o get, post, read, put e o delete, né? E tudo isso quer dizer o seguinte, na verdade você começa a imaginar o web como um banco de dados distribuído, né? Onde tudo que você está fazendo é troca de informações. A mensagem do response está dizendo qual é o método. Esse conjunto aqui de mensagens são mensagens numéricas, né? 200 ok, 200 quer dizer um estado transitório. Do ok dá ok. Não, então, por exemplo, 200 ok, 301 é de movimentação, 400 é erro de origem no usuário, 404 not found é muito famoso, 505 é versão da HTTP não suportada, erro no servidor, e os erros 600 são muito legais, são erros de escala global, tipo, a internet acabou. Né? Tipo assim, são erros irados. Né? Então, se um dia vocês quiserem buscar... Se algum dia aparecer um 600 até um computador... Não, só quer dizer que alguém fez besteira, né? Então, vocês podem fazer o seguinte, que se vocês um dia quiserem abrir um SSH ou abrir uma requisição Telnet, vocês conseguem fazer isso pelo CMD do Windows, né? Você pode escolher qualquer, por exemplo, servidor aqui. É que ninguém mais fala HTTP, tá, gente? Se eu não me engano, em algumas escolas aqui da UFRJ, menos afins com a tecnologia, algumas pessoas ainda falam HTTP. Vocês podem criar uma requisição direta para o servidor, usando simplesmente uma requisição Telnet. O que a gente vai fazer é abrir, na aula que vem, vai abrir 2 sockets e vai criar essas requisições na mão. Tá? E depois a gente vai abrir esses 2 sockets e vai criar o nosso próprio protocolo. É isso que eu quero que vocês façam. Né? E como eu falei, né? Que horas são, gente? Só para eu saber. Deixa eu saber uma coisa aqui. Porque eu não... Não, chega. Não dá tempo. Só para vocês terem uma noção rápida, né? O que é um cookie? Lembra que eu falei que o HTTP é stateless? Então, para garantir os estados ou informações como as suas senhas, suas preferências, whatever, eu escrevo um arquivo de texto que vai estar no teu computador. Né? Qual é o problema do cookie em geral? Qual é o problema que a gente teve com cookies há um tempo atrás? Em geral, eu tinha muitas permissões dentro desse arquivo de texto, então era muito fácil incluir código malicioso ali dentro. Hoje em dia, o Facebook e outras páginas usam isso para guardar suas preferências de usuário. Cláudio, você acha isso bom? Não, na prática eu acho isso péssimo. Me incomoda profundamente que alguém guarde as informações do meu tráfego. Mas, sei lá, é assim que a vida funciona. A gente tem usado isso. Tá?
Então, o que eu preciso que vocês façam hoje? Hoje, porque senão vai sair da memória de vocês. Leiam sobre o HTTP. Deve ter umas 10 páginas no livro. Esquece o resto. Esquece. Toda essa introdução. Só o HTTP. Para no livro e lê o HTTP. Só um pouquinho. Bate isso na tua cabeça. Sobre o HTTP. Ou se caso não tem o livro, não conseguir pegar, vai na Wikipedia e lê sobre o HTTP. É importante. Se você vai ser desenvolvedor web, é muito importante ler sobre o HTTP. Se você vai trabalhar com indústria 4.0, é importante ler sobre o HTTP. Ah, mas Paulo, você acabou de dizer que indústria 4.0 não deve usar o HTTP. Sim, mas você tem que saber por que você vai criticar essa bosta. Não é importante, porque alguém vai te perguntar, por que ele não está usando o HTTP? Na minha época, não usava o HTTP. Por que ele não está usando o HTTP? Está usando o HTTP? Por que a gente está usando o COPE? Qual a vantagem que eu levo nisso? Essa é uma discussão. O COPE, dentro da pilha do SixFlowPan, a pilha do SixFlowPan é pilha para IoT, o COPE assumiu o lugar do HTTP. Por que eu não uso HTTP? Então a resposta mais para o HTTP é devagar. O que quer dizer o HTTP ser devagar? Por que ele é devagar? Devagar em termos de quê? Né? Essas questões é que são importantes. Todo o resto é computador Windows. Não tem um motivo. Cara, maldita época. Eu também perguntei a data da prova. Eu sei, eu fui ver hoje a data da SIAC, é no final de outubro. Então, né, eu espero que a nossa prova tenha 3 capítulos. 1, 2 e 3. Então eu estava esperando que a nossa prova fosse, que dia é hoje? Hoje são 2. 2, então 16, 23, 30, fosse no dia 2 de outubro. 2 de 10, a nossa P1. Que é um mês. 2 e 4. Sim. Ah, tá. Achei que era sexta. 2 do 10, se na quarta-feira fosse a nossa P1. Ok? Ok. Sussa? Não. Não. 2 do 10, então assim, se vocês quiserem colocar isso já no Classroom, eu agradeço, mas eu vou marcar dentro do calendário lá da turma já a prova isso aqui. Se vocês tiverem algum problema, se tiver alguma outra prova muito bizarra junto, vocês me avisem que a gente tenta negociar essa data. Não, Você chamaria de uma prova muito bizarra? não sei, gente, assim, sei lá, por exemplo, quando eu fazia mecânica, a mecânica dos fluidos era uma matéria bizarra. E aí, tipo assim, todo mundo preferia, tipo assim, entre redes e mecânica dos fluidos, eu preferia perder redes, porque redes eu não gostava. Agora é o seguinte, se eu fosse fazer outra coisa, tipo, sei lá, não sei. Às vezes, assim, a minha prova, em geral, não é muito leve, não. Mas também não é tão bizarra assim. Hã? Vai ter lista antes, né? Eu gosto da lista.